Bem, gente, antes de mais nada, desejo uma boa noite a todos os amigos aqui, em especial o professor Dário aí, que eu tive a oportunidade e o prazer de ser aluno dele. Não é puxa-saquismo não, viu, gente? O cara é bom mesmo. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os direitos da pessoa com deficiência no âmbito constitucional, né? Eu sou deficiente visual desde o ano de 2011 e eu perdi a visão em decorrência de uma retinopatia. E para mim ainda está sendo tudo muito novo, eu não tenho grandes experiências para contar aqui para vocês, não tenho grandes conquistas, tampouco grandes feitos. E para mim o simples fato de estar vivo e estar tentando fazer alguma coisa já é uma grande conquista. A Constituição que esse ano completa seus 30 anos aí de promulgação, um texto importantíssimo, né, que surgiu logo após o fim da ditadura militar, que creio eu que todos aqui sabem que foi um período aziago da nossa história. Foi imposta à nossa população aí uma enorme vergasta, castigou-se muitas pessoas, houve uma total supressão de direitos e garantias fundamentais. E a Constituição surge nesse cenário aí para devolver esses direitos e se preocupando muito com a questão do cidadão. E nessa preocupação, obviamente, ela trouxe um conjunto de prescrições voltadas para as pessoas com deficiência, né? Hoje, a ONU estima que nós temos uma população mundial de 7,6 bilhões de habitantes, dos quais, segundo os estudos da ONU, 14%, mais de 1 bilhão de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Os estudos apontam ainda que deste total de pessoas com deficiência, a grande maioria, 80%, está localizada em países subdesenvolvidos, porque muitas vezes a deficiência ela está ligada a uma questão de falha alimentar, de uma alimentação inadequada, a falhas na prestação de saúde, em medidas profiláticas e também a falta de acesso à educação. E ainda existe um outro dado importante que eu queria trazer para vocês, é que segundo esses estudos, após os 70 anos, a probabilidade de uma pessoa comum que eu digo aqui, não no sentido pejorativo aos deficientes, mas uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, venha a desenvolvê-la, ela dobra. E se nós temos aí uma expectativa de vida que cresce anualmente, com o envelhecimento da população, a tendência é que o número de deficientes venha a crescer. Trazendo aí para o âmbito nacional, no Brasil hoje, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que haja aproximadamente 24% da população tenha algum tipo de deficiência, é um número muito alto. E a Constituição, bem antes do cenário que nós temos hoje, já antevia essa probabilidade, esse crescimento, e se preocupava com isso. Nós podemos dizer aqui que a Constituição ela se preocupa muito com o direito, em oferecer, em prover pela inclusão social do deficiente. Eu diria que a inclusão social ela constitui um gênero que, para se efetivar, ele necessita que outros direitos sejam garantidos. O artigo 24 da Carta Magna, ele diz que é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente. Aí, se formos até o inciso 14, sobre a proteção e integração social da pessoa com deficiência. Aí já começa a ser vislumbrado dentro do texto constitucional essa preocupação em efetivar essa inclusão social do deficiente. De que formas isso se daria? Garantindo-se alguns direitos, como a acessibilidade, o direito ao trabalho e o direito da saúde e educação do deficiente. Num primeiro ponto, o direito de acessibilidade, ele foi aí tido dentro da Constituição, foi preocupado
buscado ser efetivado dentro do texto constitucional por meio do artigo 244, que diz o seguinte, me perdoe aí se não for a forma literal, mas a ideia é basicamente essa. A lei disporá sobre a adaptação de logradouros, edifícios públicos, veículos de transporte coletivos para a pessoa com deficiência. A lei se preocupou no artigo 244, que tem similitude ao artigo 227 da mesma Carta Magna, parágrafo 2º, em eliminar essas barreiras ambientais, essas barreiras arquitetônicas. O deficiente ele se defronta diuturnamente com dois tipos básicos de barreiras. O primeiro tipo é a barreira ambiental, que é a barreira física, ruas, prédios, tudo se torna uma barreira ambiental. O segundo tipo é a barreira atitudinal, que se subdivide em barreira social e comunicacional. A comunicacional atinente à questão do acesso do deficiente à informação e a barreira social ao convívio do deficiente com os demais grupos da sociedade. Aqui uma parte, gente, que com a promulgação da Constituição em 1988, ela não trouxe em seu bojo uma definição de pessoa com deficiência. Durante muito tempo, esse conceito inexistiu e existiu uma grande controvérsia, uma grande cisânia, porque não se tinha uma certeza se uma pessoa era ou não um deficiente. Isso terminou no ano de 2015, com o advento da Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão Social, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 2º definiu que é pessoa com deficiência aquela que possui um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual a interação com uma ou mais barreiras pode vir a obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. A delimitação deste conceito, dessa definição, foi muito importante para dirimir, acabar aí com essas controvérsias. E o interessante é o seguinte, que existe um equívoco aí que muita gente acha que o portador da síndrome de Down, ou a trissomia do 21, ele é um deficiente. E, na verdade, ele não é considerado assim, por duas questões. A primeira é que ele não se encaixa, ele não se amolda ao conceito jurídico estabelecido na lei. E a segunda é porque a própria seara, a própria área médica não vê o portador da síndrome de Down como um deficiente. O Dr. Drauzio Varela diz que a trissomia do 21 ela é uma ocorrência genética, que ela se dá em virtude do excesso de material genético. Pois bem, a inclusão social do deficiente também, ela se dá por meio do trabalho. Durante algum tempo, existia aí uma ideia anacrônica, vetusta, balzaquiana, de que o deficiente era uma pessoa improdutiva. Entre aspas, ele era considerado um peso morto perante a sociedade. E a Constituição, creio eu que o legislador constituinte preocupado com isso, ele enxergou o deficiente sob um novo prisma. Ele vislumbrou no deficiente uma mão de obra capaz de ser aproveitada. Ele enxergou que o deficiente ele era produtivamente capaz. E o artigo 7º aduz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, que visem a melhoria de sua condição. Aí, se formos até o inciso 31, a proibição de tratamento discriminatório no tocante a salários e a critérios de admissão da pessoa com deficiência. Essa previsão incerta, no sentido de inserido, viu gente, incerta no artigo 7º, inciso 31, ela é importante porque ela inviabiliza, ela tolhe que seja dado ao deficiente um tratamento
discriminatório, único e exclusivamente pautado, baseado na sua deficiência. Obviamente que será analisada ali questões de produtividade e se ele consegue de fato exercer a função que pleiteia. Também na seara pública, no ramo público, o artigo 37, que fala sobre administração pública, no inciso 8º, reserva número de vagas para os deficientes em cargos e empregos públicos. São aí duas formas que a Constituição encontrou de abrir essa porta, de viabilizar, de pacificar esse caminho do deficiente para o trabalho. E obviamente que muito se fala a questão do deficiente, que ele tem que ser preparado. É sine qua non que ele receba um preparo para ingressar no mercado de trabalho. O artigo 203 da Carta da República diz que assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. E aqui frisa-se que é um benefício de caráter assistencial. Se formos até o inciso 4º, ele fala da habilitação e da reabilitação da pessoa com deficiência. Habilitação no sentido de prepará-la, incluí-la, moldar, dar meios, transmitir o conhecimento necessário para que ela ingresse no mercado de trabalho e tenha sucesso aí na sua empreitada. Algumas ações nesse sentido, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em parceria com o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, desenvolve um trabalho em Alagoas chamado Construir, onde eles reabilitam profissionais para a construção civil. E o próprio SENAI também formou até o ano de 2016 mais de 180 mil pessoas com deficiências em cursos técnicos. Aí são exemplos de como essa lei vem se efetivando, como ela vem tomando aí ao longo do tempo. Outros dois pontos, outras duas formas também de promoção de inclusão social são concernentes à saúde e à educação. A saúde do deficiente, em virtude do caráter sui generis de cada deficiência, ela requer um cuidado específico, mais detalhado. O artigo 23 da Constituição da República, ele diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Inciso 2º, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e da garantia da pessoa com deficiência. O artigo 23, ele busca compelir, ele busca obrigar e dividir essa obrigação entre todos os entes de promover a educação do deficiente, a saúde do deficiente. É tão importante que ele coloca essa competência concorrente, comum entre os entes, para que de fato ela se efetive ao longo do tempo. Um exemplo de como essa prescrição constitucional vem tomando corpo, dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde, foi criada uma rede de cuidados à pessoa com deficiência. Essa rede, ela possui profissionais que atendem única e exclusivamente pessoas com deficiência, para promover de maneira profícua mesmo essa saúde. A rigidez do deficiente, ela é importantíssima, é essencial para o seu desenvolvimento. E, obviamente, ela necessita aí de uma infraestrutura adequada, de profissionais especializados na área, e o que busca a prescrição constitucional é justamente garantir que isso ocorra. E o que se aplica à saúde também vale para a educação. O artigo 208 da Constituição da República diz que o dever do Estado com a educação se efetivará por meio da garantia de
Aí no inciso 3º, atendimento educacional especializado destinado à pessoa portadora de deficiência. Esse artigo ele é interessante porque, além de garantir o acesso do deficiente à educação, ele também promove a sua inclusão social quando recomenda que isso se dê na rede regular de ensino. Obviamente que digamos, que esse fato ele é enriquecedor tanto para o deficiente quanto para as demais pessoas que convivem com ele. É uma forma também de se quebrar essa barreira que existe entre as duas pessoas aí envolvidas, no caso, o deficiente e as pessoas, entre aspas, normais, não no sentido pejorativo. E o Ministério da Educação, ele, até o ano de 2017, adaptou mais de 50 mil escolas para as pessoas portadoras de deficiência. Essa adaptação, ela busca ou exterminar ou minimizar, minorar essa barreira arquitetônica que existe aí, que a gente se depara diuturnamente. E também ele investe muito na capacitação continuada de profissionais para lidar de maneira eficiente com as pessoas com deficiência aí. Existem também, gente, inúmeras ações voltadas aí para as pessoas com deficiência. Cito aqui alguns exemplos que me vêm à cabeça agora. Em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, foi desenvolvido por um grupo de estudantes uma prótese mecânica destinada a pessoas que não têm um antebraço. E essa prótese foi produzida a um valor pequeno, irrisório mesmo, cerca de R$ 45, que corresponde a 1% do valor das próteses já existentes no mercado. Além de promover essa inclusão, promove aí também, permite o acesso do deficiente a esse tipo de programa, de projeto aí. Em Ilhéus também, houve o desenvolvimento de uma casa adaptada que responde a comandos de voz destinada a pessoas portadoras de tetraplegia e inúmeras outras ações aí que existem, que são, a meu ver, decorrências das prescrições constitucionais. São formas que evidenciam que a Constituição Federal e as suas prescrições vêm se efetivando de maneira tímida, porém progressiva. O artigo 5º também é muito interessante para nós deficientes, porque, de fato, com a busca da inclusão social, o que o deficiente quer é uma igualdade de direitos. Na verdade, existe uma distância abissal entre um deficiente e uma pessoa tida como normal. Ele muitas vezes não interage, ele não convive em sociedade, porque ele não consegue se ajustar ao meio onde vive. A Constituição já trouxe um conjunto de prescrições destinadas, preocupando-se em exterminar essa distância, pelo menos diminuí-las. E o artigo 5º, quando ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa igualdade, avocada no caput do artigo, ela é um dos pilares sobre os quais se estribam os direitos das pessoas com deficiência. Além de ser um pilar, ela é um objetivo na vida dos deficientes. Obviamente que esta igualdade do caput do artigo 5º é aquela igualdade formal, que é o tratamento equânime, isonômico, equitativo de todas as pessoas perante a lei. Mas o que permite ao deficiente ser alvo, digamos assim, o que permite a Constituição
e as demais leis que dela decorrem, dar um tratamento diferenciado, ter uma ação afirmativa, uma discriminação positiva, é a igualdade material, ou também conhecido como igualdade substancial, que é aquela extraída lá da ideia de Aristóteles, tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. E é isso o que permite, o que permite a Constituição ofertar ao deficiente esse tratamento diferenciado, mas não no sentido de beneficiá-lo, no sentido de colocá-lo par e passo com as demais pessoas. O artigo 5º também, ele tem em seu parágrafo 3º uma importante previsão também para os deficientes. O parágrafo 3º diz mais ou menos que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos poderão ser incorporados pelo Brasil após a sua aprovação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso por 3/5 de seus membros. Esses tratados, eles ganharam caráter e status de emenda constitucional. E o parágrafo 3º, ele foi inserido no artigo 5º por meio da emenda constitucional número 45 de 2004. E por meio da prerrogativa ofertada nesse parágrafo 3º, o Brasil pôde internalizar documentos importantes, como a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção, ela foi promulgada, ela se transformou no Decreto 6.949 e é uma importantíssima ferramenta de proteção ao deficiente. Ela traz inúmeros direitos, inúmeras garantias ao deficiente e traz também a vedação do tratamento discriminatório com essas pessoas. E indo um pouco mais além aí, se nós entendemos que a Constituição ela foi o átrio, ela foi o vestíbulo dessa entrada desses direitos das pessoas com deficiência, e esse decreto 6.949, que data de 2009, buscou assegurar, ser mais uma ferramenta de garantia desses direitos. A Lei 13.146 de 2015 meio que espelha isso e traz isso para o âmbito nacional, trazendo aí também um rol de direitos e garantias às pessoas com deficiência. Gente, nós sabemos aqui, ou aquele que não sabe fica sabendo agora, que o deficiente ele é capaz sim de se desenvolver dentro de determinadas áreas e à sua maneira, desde que ele encontre meios para fazê-lo. Existem alguns exemplos aí de pessoas, como eu já disse há pouco aí, que se desenvolveram nessas áreas aí. E ele conseguirá fazê-lo, segundo a gente pode deduzir da hermenêutica constitucional, para que ele o faça, que ele se desenvolva, é necessário um esforço comum, uma convergência de esforço, e diria até de interesse, do governo, que deve estabelecer programas, projetos, da família, que deve amparar o deficiente, e geralmente o faz, e da sociedade. Talvez desse tripé, o que menos tenha se desenvolvido seja o da sociedade. Nós carecemos ainda de uma mudança, de uma evolução comportamental e ideológica muito grande, porque, na verdade, o deficiente ele não quer ser digno de pena, ele não quer ser digno de dó, ele quer ser respeitado, ele quer ser tratado igual. E é, a meu ver, a grande questão, o grande ponto que ainda precisa ser desenvolvido para que, de fato, as prescrições constitucionais se tornem eficazes e efetivem. Eu diria que a Constituição Federal ela foi uma semente que vem se tornando um vergel
um pomar que vem dando muitos frutos. E a evolução, essa evolução é gradativa, porém nós estamos muito aquém do que se deveria para que, de fato, a pessoa com deficiência tenha um desenvolvimento pleno. E no tocante no que tange o deficiente, ele precisa ter a vontade, obviamente. Vincent van Gogh, aí um pintor holandês que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, ele teve uma orelha amputada e por isso, né, era considerado deficiente. Ele tinha um pensamento que para mim é um verdadeiro axioma, uma verdade incontestável e que delimita bem o que é essencial para o desenvolvimento e para o sucesso de uma pessoa com deficiência. O Van Gogh disse que se você perdeu dinheiro, você perdeu pouco. Se você perdeu a honra, você perdeu muito. Agora, se você perdeu a coragem, aí você perdeu tudo. E coragem, sem sombra de dúvida, é o que é essencial e o que colmata, o que mantém de pé todo deficiente e, creio eu, que todo ser humano. Bem, gente, com essas breves palavras, eu termino aqui o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela paciência e pela boa vontade e desejo a todos uma boa noite.